Quando Davi escreveu o Salmo 16, ele estava declarando uma verdade profunda que muitos de nós precisamos compreender. Nossa maior riqueza não está nas coisas que possuímos, mas em quem nos possui. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele proclama no versículo 2. Esta declaração revoluciona tudo, porque num mundo que mede valor por conquistas materiais, Davi afirma que Deus é suficiente. Pensa nisto. Antes de nasceres, o Senhor já tinha planos específicos para a tua vida. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, confirma isto quando Deus diz: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. A tua herança divina não começou quando fizeste a primeira oração ou quando entraste numa igreja. Ela foi estabelecida nos conselhos eternos de Deus, nas reuniões celestiais onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram cada detalhe do teu destino. Esta manhã quero que compreendas que não estás aqui por acaso. Não és um erro, não és insignificante, não és esquecido. És herdeiro de promessas eternas que foram preparadas especialmente para ti. O Salmo 16, versículos 5 e 6, nos traz uma imagem belíssima. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem para mim em lugares agradáveis. Sim, coube-me uma formosa herança. Nos tempos bíblicos, quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel, cada família recebia um lote específico de terra. Estas linhas eram as demarcações do território que pertencia a cada um. Davi está a dizer que as linhas da sua vida, os limites e as fronteiras do seu destino, foram traçadas pelo próprio Deus em lugares agradáveis. Isto significa que mesmo quando atravessas vales difíceis, mesmo quando o caminho parece áspero, há propósito divino ali. A tua herança inclui não apenas bênçãos futuras no céu, mas também promessas para o aqui e agora. Deus prometeu em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Estas bênçãos já foram liberadas, já foram decretadas, já estão disponíveis. O que precisas é de fé para reivindicá-las, de ousadia para acreditar que o que Deus disse sobre ti é mais real do que qualquer circunstância presente que tentes desmentir a sua palavra. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que Tu és o Senhor da nossa vida, o dono da nossa história, aquele que nos conhece desde antes da fundação do mundo. Obrigado porque antes mesmo de darmos o nosso primeiro suspiro nesta terra, Tu já tinhas preparado uma herança gloriosa para cada um de nós. Obrigado, porque não somos produtos do acaso, mas criações intencionais do Teu amor. Nesta manhã, declaramos que Tu és a porção da nossa herança e do nosso cálice. Não buscamos satisfação nas coisas passageiras deste mundo, mas em Ti encontramos tudo o que precisamos. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos as riquezas que já separaste para nós, que possamos compreender a imensidão das Tuas promessas e a profundidade do Teu compromisso conosco. Ajuda-nos a não medir a nossa vida pelos padrões humanos de sucesso, mas pelos Teus padrões eternos de propósito e destino. Pai, oramos por todos que acordaram hoje sentindo-se vazios, como se a vida não tivesse muito a oferecer. Revela-lhes neste momento que há uma herança esperando por eles, bênçãos com os seus nomes escritos, promessas guardadas nos teus celeiros celestiais. Quebra a mentira do inimigo que diz que já é tarde demais, que perderam as oportunidades, que não há mais nada de bom reservado para eles. Senhor, declara sobre cada vida aqui a verdade do Salmo 16.
As linhas caíram em lugares agradáveis e coube-lhes uma formosa herança. Mesmo quando as circunstâncias presentes parecem contradizer esta palavra, ajuda-nos a crer que a tua verdade é maior que qualquer realidade temporária. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que passaram por perdas terríveis, que viram sonhos desmoronarem, que sentiram portas se fecharem violentamente. Fala ao coração delas agora mesmo. Mostra-lhes que o que perderam no reino natural não se compara com o que tu preparaste no reino espiritual. Restaura a esperança dos desesperançados. Senhor, reivindicamos nesta manhã a promessa de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte significa que não falta nada, que a provisão é completa, que a herança é abundante. Pai, ensina-nos a viver na consciência desta realidade espiritual. Que não sejamos como herdeiros que vivem na pobreza, ignorando a fortuna que lhes pertence. Abre o nosso entendimento para compreendermos que em Cristo temos acesso a recursos ilimitados, a sabedoria infinita, a poder sem medida. Senhor, a quem esteja enfrentando dificuldades financeiras neste momento, lembra-lhes que a sua herança inclui a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Não segundo as riquezas deste mundo que flutuam, mas segundo as tuas riquezas inesgotáveis. Abre portas de provisão, cria oportunidades de trabalho, multiplica recursos, envia ajuda inesperada. Pai, oramos pela herança de sabedoria que prometeste no Salmo 16, versículo 7. Tu disseste que nos aconselhas, que até durante a noite os nossos rins nos ensinam. Senhor, há decisões difíceis a serem tomadas hoje. Há pessoas que precisam escolher entre caminhos que parecem todos incertos. Há quem esteja confuso sobre relacionamentos, sobre carreiras, sobre mudanças de vida. Derrama sobre eles o espírito de sabedoria e de revelação, que possam ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes, que discernam claramente qual é a tua vontade perfeita e agradável. Senhor, remove a névoa da confusão mental, dissipa as dúvidas paralisantes, traz clareza onde há caos, ordem onde há desordem. Que cada pessoa saiba exatamente qual passo dar a seguir, confiante de que tu vais adiante preparando o caminho. Pai, a tua palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 5, promete que se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós pedimos agora, derrama sabedoria abundante sobre cada vida. Senhor, a nossa herança inclui também a tua presença constante. O Salmo 16, versículo 8 declara: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Pai, ajuda-nos a viver conscientes de que Tu estás sempre conosco. Não apenas nos momentos de oração, não apenas nos cultos, mas em cada segundo de cada dia. Quando acordamos, Tu estás ali. Quando trabalhamos, Tu estás ali. Quando enfrentamos desafios, Tu estás à nossa direita para nos sustentar. Esta consciência da Tua presença é uma herança que transforma tudo. Remove o medo, elimina a solidão, fortalece a coragem. Senhor, há pessoas que se sentem terrivelmente sozinhas hoje, que sintam agora mesmo a realidade da Tua companhia, que experimentem o que significa ter o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Pai, promete em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que esta promessa se torne real no coração de cada um. Pai amado, reivindicamos a herança de alegria descrita no Salmo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
Senhor, há tanta tristeza neste mundo, tanta depressão, tanto desânimo, mas Tu prometes alegria plena na Tua presença. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda que brota do conhecimento de quem Tu és e do que fizeste por nós. Pai, derrama esta alegria sobre os corações pesados. Que aqueles que choraram a noite toda experimentem a alegria que vem pela manhã, conforme Salmo 30, versículo 5. Transforma o lamento em dança, as vestes de tristeza em vestes de louvor. Senhor, há pessoas lutando contra a depressão, contra pensamentos sombrios, contra o desespero. Invade estes lugares escuros com a luz da Tua alegria. Que sintam razões para sorrir novamente, motivos para ter esperança, fundamentos para celebrar a vida. Restaura a alegria da salvação naqueles que a perderam pelo caminho. Pai amado, reivindicamos a herança de relacionamentos restaurados e abençoados. Senhor, Tu criaste-nos para a comunhão, para vivermos em amor e harmonia uns com os outros. Oramos por famílias quebradas, por casamentos em crise, por pais e filhos distanciados. Que o Teu amor seja derramado nestes relacionamentos, trazendo cura, perdão e reconciliação. Senhor, onde há mágoa, planta perdão. Onde há ressentimento, cultiva compaixão. Onde há silêncio frio, restaura o diálogo amoroso. Pai, há casais à beira do divórcio ouvindo esta oração. Intervém de forma sobrenatural. Muda corações, renova o amor, reacende a paixão que se apagou. Senhor, ajuda-os a lembrarem-se dos votos que fizeram, do amor que um dia sentiram. Dá-lhes vontade de lutar pelo casamento, de investir na relação, de buscar ajuda. Pai, traz cura aos filhos que se afastaram dos pais. Quebra o orgulho que impede a reconciliação. Que haja abraços de perdão, lágrimas de arrependimento, palavras de amor que ficaram tanto tempo sem ser ditas. Senhor, a nossa herança inclui propósito e chamado divino. Efésios capítulo 2, versículo 10 declara: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, cada pessoa tem um propósito específico, uma missão única nesta terra. Ajuda-nos a descobrir qual é o nosso chamado, qual é a razão pela qual nos colocaste aqui. Senhor, há pessoas que se sentem perdidas, sem direção, sem saber qual é o seu papel no Teu grande plano. Revela-lhes a visão que tens para as suas vidas. Mostra-lhes os talentos e dons que depositaste nelas. Abre portas de oportunidade para que possam cumprir o seu destino. Pai, não permitas que desperdicem os seus dias em coisas que não têm importância eterna. Alinha as suas vidas com a Tua vontade perfeita. Senhor, há quem tenha medo de seguir o chamado porque parece grande demais, impossível demais. Dá-lhes coragem para dar o primeiro passo. Lembra-lhes que Tu não chamas os capacitados, mas capacitas os chamados. Pai, oramos pela herança de prosperidade em todas as áreas da vida. Terceira Epístola de João, versículo 2, expressa o desejo de Deus. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor, Tu não queres que sejamos prósperos apenas espiritualmente, mas em todas as áreas. Oramos por prosperidade financeira para aqueles que estão em dificuldades, que as dívidas sejam pagas, que haja abundância onde há escassez, que portas de emprego se abram, que negócios prosperem. Pai, ensina-nos a ser bons administradores do que nos confias, que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, generosos com os necessitados, sábios nas decisões financeiras. Senhor, quebra ciclos de pobreza que têm atormentado famílias por gerações. Declara que a maldição foi quebrada e a bênção está liberada. Pai, prospera também os relacionamentos, a saúde, os projetos, os sonhos, que tudo o que fizermos prospere, conforme Salmo 1, versículo 3.
Que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo. Senhor, a nossa herança inclui autoridade espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 19, registra as palavras de Jesus. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pai, em Cristo temos autoridade sobre as forças das trevas. Não somos vítimas indefesas, mas vencedores em Jesus. Ensinamos a exercer esta autoridade, que saibamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, conforme Tiago capítulo 4, versículo 7. Senhor, há pessoas sendo atacadas espiritualmente, enfrentando opressão, sentindo o peso de batalhas invisíveis. Dá-lhes consciência da autoridade que têm no nome de Jesus, que usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para derrotar todo o ataque do inimigo. Pai, quebramos agora toda maldição, toda palavra negativa falada, todo feitiço, toda obra das trevas contra estas vidas. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, conforme Isaías capítulo 54, versículo 17. Senhor, liberta os cativos, abre as prisões, quebra as correntes, que experimentem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pai amado, reivindicamos a herança de vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, esta é a maior de todas as heranças, a certeza de que passaremos a eternidade contigo. Não importa quão difícil seja esta vida, sabemos que há uma glória futura aguardando-nos. Pai, fortalece esta esperança nos nossos corações, que vivamos com a perspectiva da eternidade, não nos apegando demasiadamente às coisas temporárias deste mundo. Senhor, há pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Toca os seus corações agora mesmo, que sintam o teu amor, que reconheçam a sua necessidade de salvação, que abram o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Pai, não permitas que ninguém perca a vida eterna por incredulidade ou procrastinação. Que hoje seja o dia da salvação para muitos. Senhor, fortalece também a fé daqueles que já te conhecem, mas que às vezes duvidam, que tenham absoluta certeza da sua salvação. Senhor, oramos pela herança de unção e poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 promete: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pai, tu não nos deixaste órfãos neste mundo. Enviaste o teu Espírito para habitar em nós, para nos capacitar, para nos guiar em toda a verdade. Senhor, derrama uma nova medida do teu Espírito sobre cada vida nesta manhã. Que sejam cheios do Espírito Santo, transbordando do teu poder. Pai, há ministérios que precisam de unção fresca, de renovação espiritual. Sopra sobre eles, reacende o fogo que talvez tenha esfriado, que voltem a ter paixão pelas almas, zelo pela tua casa, ardor pelo teu reino. Senhor, unge pastores, líderes, evangelistas, missionários, que preguem com poder, que ensinem com autoridade, que ministrem com eficácia. Pai, unge também os que servem em secreto, os intercessores que oram nos bastidores, os que trabalham sem reconhecimento. Que sintam o teu prazer, que saibam que o seu trabalho não é vão no Senhor. Senhor, queremos mais de ti, mais do teu poder, mais da tua presença. Senhor, oramos pela herança de comunhão com outros crentes. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 exorta: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Pai, tu nos criaste para vivermos em comunidade, não isolados. Oramos por igrejas saudáveis, por comunhões genuínas, por relacionamentos autênticos entre irmãos. Senhor,
Onde há divisão no corpo de Cristo, traz unidade. Onde há competição, planta cooperação. Onde há julgamento, cultiva graça. Pai, há pessoas que se afastaram da igreja por terem sido magoadas. Cura estas feridas. Ajuda-as a perdoar e a dar uma nova chance à comunhão. Senhor, não permitas que fiquem isoladas, presa fácil para o inimigo. Leva-as a congregações onde serão amadas, aceitas e edificadas. Pai, fortalece as igrejas locais. Unge os pastores com sabedoria e amor. Que as igrejas sejam hospitais espirituais, onde os feridos são curados, não tribunais, onde os pecadores são condenados. Senhor, que haja amor genuíno entre os irmãos, um amor que faça o mundo reconhecer que somos teus discípulos. Senhor, continuamos a nossa oração, aprofundando-nos ainda mais nas riquezas da herança que preparaste. Pai, oramos agora por sabedoria para administrar bem tudo o que nos confiaste. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor, somos despenseiros das tuas bênçãos, administradores da tua graça. Ajuda-nos a ser fiéis nesta responsabilidade. Que não desperdicemos os talentos que nos deste, que não enterremos os dons, que não negligenciemos as oportunidades. Pai, há pessoas que têm tanto potencial, mas vivem muito abaixo do que poderiam ser. Desperta-as para a grandeza que há dentro delas. Mostra-lhes que a herança não é apenas para ser recebida, mas também para ser multiplicada e partilhada. Senhor, dá-nos visão para enxergar além do presente, para planear para o futuro, para deixar um legado que abençoe as próximas gerações. Que sejamos como os homens de Issacar que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Pai, oramos pela herança de contentamento em todas as circunstâncias. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Paulo declara: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Senhor, este contentamento não é conformismo ou falta de ambição, mas sim a paz profunda que vem de saber que Tu és suficiente. Pai, há pessoas que têm tudo materialmente, mas vivem insatisfeitas, sempre buscando a próxima aquisição, a próxima conquista. Ensina-lhes que a verdadeira riqueza está em Ti. Senhor, há também quem vive em necessidade e luta contra a amargura. Ajuda-os a confiar que Tu supres todas as necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Pai, que possamos dizer com o salmista no Salmo 73, versículo 25, A quem tenho eu no céu senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. Que Tu sejas o nosso tesouro maior, a nossa maior alegria. Senhor, reivindicamos a herança de coragem e ousadia para enfrentar os desafios da vida. Josué capítulo 1, versículo 9. Tu ordenaste, não Tu mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, esta promessa é para nós hoje. Não precisamos ter medo do futuro, dos inimigos, das circunstâncias adversas, porque Tu estás conosco. Senhor, há pessoas paralisadas pelo medo neste momento. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo do desconhecido. Quebra estas correntes de medo. Lembra-lhes que Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pai, dá coragem aos que precisam tomar decisões difíceis, aos que precisam confrontar situações injustas, aos que precisam defender a verdade. Que sejam fortes e corajosos, sabendo que Tu peleja por eles. Senhor,
que a nossa coragem não venha da autoconfiança, mas da certeza de que Tu estás conosco. Onde Tu estás, não há razão para temer. Pai, oramos pela herança de misericórdia e compaixão pelos outros. Mateus capítulo 5, versículo 7. Jesus ensinou: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor, assim como recebemos misericórdia de Ti, ajuda-nos a ser misericordiosos com os outros. Pai, vivemos num mundo duro, onde as pessoas são rápidas a julgar e lentas a perdoar. Que sejamos diferentes, que reflitamos a Tua compaixão em cada interação. Senhor, há situações onde fomos profundamente magoados, onde a justiça humana pediria vingança. Mas Tu nos chamas a perdoar como fomos perdoados. Pai, dá-nos força sobrenatural para libertar perdão mesmo quando a ferida ainda dói. Que compreendamos que perdoar não é dizer que o que fizeram está certo, mas sim libertar-nos da prisão do ressentimento. Senhor, ajuda-nos a ver as pessoas com os Teus olhos, a ter compaixão pelos perdidos, pelos quebrantados, pelos que erram. Que sejamos instrumentos da Tua misericórdia num mundo que tanto precisa dela. Pai, que possamos dizer como Davi no Salmo 103, versículo 8: O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Senhor, a nossa herança inclui perseverança e resistência espiritual. Tiago capítulo 1, versículo 12 promete: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pai, a vida cristã não é um sprint, é uma maratona. Precisamos de resistência para completar a corrida. Senhor, há pessoas cansadas de lutar, tentadas a desistir, prontas a abandonar a fé. Fortalece-as nesta hora. Renova as forças delas como as da águia, que possam correr sem se cansar, caminhar sem desfalecer, conforme Isaías capítulo 40, versículo 31. Pai, lembra-lhes que as provações que enfrentam hoje estão produzindo nelas um peso eterno de glória que excede todo sofrimento, conforme segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Senhor, não permitas que desistam quando a vitória está tão perto, que perseverem sabendo que em tempo oportuno colherão se não desanimarem. Pai, dá-lhes a mesma determinação de Paulo, que disse em segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai amado, oramos pela herança de influência positiva no mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus declarou: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Senhor, fizeste-nos para fazer diferença onde quer que estejamos. Não somos chamados a nos isolar do mundo, mas a ser agentes de transformação nele. Pai, ajuda-nos a ser sal que preserva, que dá sabor, que cria sede de Ti. Que sejamos luz que dissipa as trevas, que revela a verdade, que aponta o caminho. Senhor, há pessoas em posições de influência ouvindo esta oração, líderes, professores, empresários, artistas, que usem as suas plataformas para glorificar o Teu nome, que não tenham vergonha do Evangelho, mas que sejam testemunhas ousadas de Cristo. Pai, há também quem pensa que não tem influência porque a sua esfera é pequena. Lembra-lhes que não é o tamanho da plataforma que importa, mas a fidelidade no que lhes foi confiado. Senhor, que cada um seja luz exatamente onde Tu o colocaste, influenciando a família, os vizinhos, os colegas. Que o mundo seja diferente porque passamos por ele. Senhor, reivindicamos a herança de criatividade e inovação. Êxodo capítulo 35, versículo 31 e 32, fala de Bezalel. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze.
Pai, Tu és o Criador Supremo e criaste-nos à Tua imagem. Isto significa que há criatividade dentro de cada um de nós. Senhor, liberta esta criatividade. Há pessoas com ideias brilhantes que nunca foram implementadas por medo ou falta de recursos. Abre caminhos para que estas ideias se tornem realidade. Pai, há artistas, inventores, empreendedores que precisam de inspiração divina. Sopra sobre eles novas ideias, soluções inovadoras, perspectivas frescas. Senhor, que usem os seus talentos criativos para glorificar o Teu nome e abençoar a humanidade. Pai, há também quem pensa que não é criativo. Mostra-lhes que criatividade não é apenas arte, mas também a capacidade de resolver problemas, de encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Senhor, unge a criatividade de cada pessoa para que possam cumprir o seu propósito de forma única e impactante. Pai, oramos pela herança de generosidade e desprendimento. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7 ensina: Aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Senhor, Tu és o maior exemplo de generosidade. Deste o Teu próprio Filho por nós. Ajuda-nos a refletir esta generosidade nas nossas vidas. Pai, quebre o espírito de avareza e egoísmo. Há pessoas que acumulam por medo de faltar, que retêm por insegurança. Ensina-lhes que há maior bênção em dar do que em receber. Senhor, abre os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor. Que não fechemos o coração quando vemos alguém em necessidade. Pai, a quem queira ser generoso, mas sente que não tem o suficiente, lembra-lhes da viúva que deu as 2 pequenas moedas, tudo o que tinha. Não é a quantidade que importa, mas o coração com que se dá. Senhor, multiplica as sementes que são semeadas em generosidade. Que os generosos experimentem a verdade de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará. Senhor, a nossa herança inclui discernimento espiritual. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15 explica: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Pai, num mundo cheio de enganos, de falsas doutrinas, de espíritos enganadores, precisamos de discernimento. Senhor, aguça a nossa sensibilidade espiritual, que possamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Pai, há pessoas sendo enganadas por ensinos que parecem certos, mas que distorcem a Tua palavra. Abre os olhos delas para a verdade. Senhor, dá-nos sabedoria para testar os espíritos, para examinar tudo e reter o que é bom. Pai, protege especialmente os novos convertidos, os jovens na fé, os vulneráveis, que não sejam levados por todo o vento de doutrina. Senhor, levanta mestres fiéis que ensinem a sã doutrina, que a Tua igreja seja coluna e baluarte da verdade. Pai, que tenhamos o discernimento de Salomão para julgar com sabedoria, a sensibilidade de Samuel para ouvir a Tua voz. Pai amado, oramos pela herança de restauração completa, Joel capítulo 2, versículo 25. Tu prometes, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Senhor, há pessoas que sentem que perderam anos preciosos, que desperdiçaram oportunidades, que tomaram decisões erradas, mas Tu és o Deus da restauração. Pai, restaura o tempo perdido, multiplica os anos que restam, que os últimos dias sejam melhores que os primeiros. Senhor, há casamentos destruídos que precisam de restauração. Traz de volta o amor, a confiança, o compromisso.
Pai, há ministérios que naufragaram, que precisam ser levantados novamente. Restaura-os com maior unção e sabedoria. Senhor, a saúde que foi perdida, restaura-a. Há finanças que foram destruídas, reconstrói-as. Há reputações que foram manchadas, limpa-as. Pai, nada é impossível para ti. O que está quebrado, tu podes consertar. O que está morto, tu podes ressuscitar. O que está perdido, tu podes encontrar. Senhor, que cada pessoa experimente a verdade de Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Farei vir saúde sobre ti e das tuas feridas te curarei, diz o Senhor. Senhor, reivindicamos a herança de vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 declara: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pai, em Cristo temos poder para vencer o pecado que tão facilmente nos envolve. Não estamos destinados a viver em derrota, mas em vitória. Senhor, há pessoas lutando contra vícios que parecem invencíveis. Quebra o poder destes vícios agora mesmo. Que experimentem a liberdade que Jesus prometeu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme João, capítulo 8, versículo 36. Pai, há quem lute contra pecados secretos, comportamentos que ninguém vê, mas que os atormentam. Traz estas coisas à luz. Ajuda-os a confessar, a buscar ajuda, a encontrar libertação. Senhor, não permitas que vivam em hipocrisia, com uma fachada religiosa, mas escravidão interior. Pai, dá-nos não apenas perdão pelo pecado, mas também poder para vencê-lo. Que possamos dizer com Paulo em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, oramos pela herança de adoração verdadeira. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus ensinou: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, adoração não é apenas música, é um estilo de vida. É viver cada momento conscientes da Tua presença, oferecendo tudo o que fazemos como um ato de adoração. Pai, ajuda-nos a ser adoradores genuínos, não apenas quando estamos na igreja, mas em cada área das nossas vidas. Que o nosso trabalho seja adoração, que os nossos relacionamentos sejam adoração, que cada respiração seja um louvor a Ti. Senhor, há pessoas que perderam a alegria de adorar. Talvez por rotina, por desilusão, por frieza espiritual. Reacende o fogo da adoração nos seus corações. Que voltem a sentir prazer na Tua presença, que anseiem pelos momentos de intimidade contigo. Pai, que possamos dizer com o salmista no Salmo 42, versículo 1 e 2, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Senhor, a nossa herança inclui esperança que não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5 afirma: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Pai, num mundo cheio de desilusões, onde promessas são quebradas e expectativas frustradas, a esperança que temos em Ti é segura e firme. Senhor, há pessoas que perderam toda a esperança, que olham para o futuro e veem apenas escuridão. Acende uma luz de esperança nos seus corações. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança. Que enquanto Tu estás no trono, há razão para crer num amanhã melhor. Pai, a nossa esperança não está nas circunstâncias que mudam, mas em Ti, que és imutável. Não está em pessoas que falham, mas em Ti, que és fiel. Senhor, fortalece a esperança dos doentes de que serão curados, dos desempregados de que encontrarão trabalho.
dos solitários de que encontrarão companhia, dos perdidos de que serão achados. Pai, que a nossa esperança seja como âncora da alma, segura e firme, conforme Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Que olhemos para o futuro com expectativa, sabendo que o melhor ainda está por vir. Pai amado, oramos pela herança de humildade e mansidão. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Jesus convida: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Senhor, num mundo que exalta o orgulho, a autopromoção, a arrogância, ajuda-nos a ser como Jesus, mansos e humildes. Pai, quebra o orgulho que nos separa de Ti e dos outros. Há pessoas que não conseguem pedir perdão porque o orgulho não permite. Há quem não busca ajuda porque acha que isso é sinal de fraqueza. Senhor, ensina-nos que humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Que possamos considerar os outros superiores a nós mesmos, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pai, dá-nos a humildade para reconhecer quando erramos, para admitir quando não sabemos, para aprender com os outros. Senhor, que a nossa humildade não seja falsa modéstia, mas genuína consciência de que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que possamos dizer com Paulo em primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus, sou o que sou. Senhor, reivindicamos a herança de comunhão íntima contigo. Salmo 27, versículo 4. Davi expressa o seu maior desejo. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pai, acima de todas as bênçãos, acima de todas as promessas, o que mais desejamos é conhecer-te intimamente. Não apenas saber sobre ti, mas conhecer-te pessoalmente. Senhor, aprofunda a nossa comunhão contigo, que não nos contentemos com uma religiosidade superficial, com rituais vazios, com conhecimento teórico. Pai, queremos experimentar a Tua presença de forma real e transformadora. Queremos ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque, conhecer o Teu coração. Senhor, há pessoas que se sentem distantes de Ti, que oram, mas parece que as orações não passam do teto. Rompe esta barreira. Aproxima-te delas e elas se aproximarão de ti, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 8. Pai, que possamos dizer com o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, que conhecer-te seja a nossa maior paixão. Pai, oramos pela herança de testemunho eficaz. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Senhor, fizeste-nos testemunhas do que vimos e ouvimos, do que experimentamos da tua bondade. Ajuda-nos a partilhar esta boa notícia com outros. Pai, há pessoas ao nosso redor que estão perdidas, que caminham para a eternidade sem Ti. Dá-nos coragem para falar de Jesus, sabedoria para saber quando e como falar, amor genuíno que motive as nossas palavras. Senhor, remove o medo da rejeição, da zombaria, da perseguição, que estejamos dispostos a sofrer pelo nome de Jesus se necessário. Pai, unge as nossas palavras com poder. Que quando falamos de Ti, os corações sejam tocados, as mentes sejam iluminadas, as vidas sejam transformadas. Senhor, usa-nos como instrumentos para trazer outros ao conhecimento da salvação. Que possamos dizer com Paulo em segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Senhor,
A nossa herança inclui descanso verdadeiro. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, há tanto cansaço neste mundo. Cansaço físico, emocional, espiritual. Pessoas que trabalham sem parar, que carregam fardos pesados, que não encontram descanso. Senhor, ofereces um descanso que vai além do sono físico. É o descanso da alma, que vem de confiar em Ti, de saber que Tu tens o controlo, de entregar as cargas que não fomos feitos para carregar. Pai, há pessoas à beira do esgotamento ouvindo esta oração. Alivia-as agora mesmo, que sintam o peso a sair dos seus ombros, que experimentem a paz que vem de descansar em Ti. Senhor, ensina-nos a guardar o dia de descanso, a ter ritmos saudáveis de trabalho e repouso, a não nos definir apenas pelo que produzimos. Pai, que possamos encontrar em Ti o verdadeiro descanso que a nossa alma tanto anseia. Que possamos dizer com o salmista no Salmo 62, versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Senhor, continuamos a nossa oração com corações ainda mais abertos à Tua presença. Pai, oramos agora pela herança de integridade e caráter cristão. Provérbios capítulo 10, versículo 9 declara: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Senhor, num mundo onde a desonestidade parece ser recompensada, onde atalhos são glorificados, ajuda-nos a manter a integridade. Que sejamos pessoas de palavra, que cumpram os seus compromissos, que honrem os seus votos. Pai, há decisões que enfrentamos onde seria mais fácil mentir, enganar, manipular. Dá-nos coragem para escolher sempre a verdade, mesmo quando custa caro. Senhor, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, conforme Mateus capítulo 5, versículo 37. Pai, constrói em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Que sejamos conhecidos pela nossa honestidade, pela nossa confiabilidade, pela nossa consistência entre o que dizemos e o que fazemos. Senhor, que a nossa reputação seja um testemunho da Tua obra transformadora nas nossas vidas. Que possamos dizer com Jó, capítulo 27, versículos 5 e 6, longe de mim que eu vos justifique, até que eu morra, não abrirei mão da minha integridade. Pai amado, oramos pela herança de visão espiritual clara. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, Paulo ora: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Senhor, precisamos de olhos espirituais abertos para ver o que Tu vês, para enxergar além do natural, para perceber as Tuas obras invisíveis. Pai, há pessoas que olham para suas vidas e veem apenas problemas, limitações, impossibilidades. Abre os olhos delas para verem as oportunidades, os recursos espirituais disponíveis, as possibilidades ilimitadas em Ti. Senhor, como iluminaste os olhos do servo de Eliseu, para ver o exército celestial que os protegia, ilumina os nossos olhos para vermos que há mais conosco do que contra nós. Pai, dá-nos visão para o futuro, para os planos que tens, para o destino que preparaste. Que não sejamos limitados pela visão curta do presente, mas que enxerguemos com os olhos da fé o que Tu estás a preparar. Senhor, que possamos dizer com o salmista no Salmo 119, versículo 18: abre os meus olhos para que veja as maravilhas da Tua lei. Senhor, reivindicamos a herança de família abençoada. Salmo 128, versículo 1 até 4 promete: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pai, esta é a tua vontade para as nossas famílias, que sejam abençoadas, prósperas, felizes. Senhor, oramos por cada família representada nesta oração, que haja amor, respeito, comunicação saudável. Pai, há lares onde reina a discórdia, onde as palavras são armas, onde o silêncio é frio, traz cura, restauração, renovação. Senhor, abençoa os casamentos, que os cônjuges se amem como Cristo amou a igreja, que haja fidelidade, compromisso, paixão renovada. Pai, abençoa os filhos, que cresçam no conhecimento de Ti, que sejam guardados do mal, que cumpram o seu destino. Senhor, protege as famílias dos ataques do inimigo, que cada lar seja um santuário onde a Tua presença habita, onde o Teu nome é honrado, onde o Teu amor é vivido. Pai, oramos pela herança de liberdade verdadeira. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo exorta: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Senhor, em Cristo temos liberdade. Liberdade da condenação do pecado, liberdade da lei, liberdade do medo, liberdade da opinião dos outros. Ajuda-nos a viver nesta liberdade. Pai, há pessoas que ainda vivem escravizadas, mesmo tendo sido libertadas. Escravas de comportamentos do passado, de expectativas dos outros, de tradições religiosas que aprisionam em vez de libertar. Senhor, quebra estas correntes. Mostra-lhes que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, conforme segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Pai, que usemos a nossa liberdade não como pretexto para a carne, mas para servir uns aos outros em amor. Que sejamos livres, mas responsáveis, libertos, mas comprometidos. Senhor, que experimentemos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, não mais escravos, mas filhos e herdeiros. Que possamos viver na plenitude desta liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Senhor, a nossa herança inclui força nos momentos de fraqueza. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Tu disseste a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, que paradoxo glorioso! Quando reconhecemos a nossa fraqueza, o Teu poder se manifesta. Senhor, há pessoas que se sentem fracas demais para continuar, inadequadas demais para servir, pequenas demais para fazer diferença. Mostra-lhes que Tu não procuras os fortes, mas os disponíveis, que não chamas os capacitados, mas capacitas os chamados. Pai, usa as nossas fraquezas para mostrar o Teu poder, que quando os outros olham para nós e veem vitórias que não fazem sentido humanamente, saibam que foi Deus. Senhor, dá-nos a humildade de Paulo para nos gloriarmos nas nossas fraquezas, sabendo que assim o Teu poder repousa sobre nós, que a Tua força se aperfeiçoe nas nossas limitações. Pai amado, oramos pela herança de justiça e retidão. Provérbios capítulo 21, versículo 3 declara: praticar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Senhor, Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Ajuda-nos a ser pessoas que defendem a justiça, que lutam pelos oprimidos, que se levantam contra a injustiça. Pai, há tanta injustiça neste mundo, pessoas exploradas, direitos violados, inocentes sofrendo.
Usa-nos como teus instrumentos para trazer justiça. Senhor, dá-nos coragem para falar pelos que não têm voz, para defender os indefesos, para confrontar sistemas injustos. Pai, que não fechemos os olhos para a injustiça apenas porque não nos afeta diretamente. Que sejamos movidos pela compaixão, pela indignação santa contra o mal. Senhor, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Tu mostraste o que é bom e o que de nós requeres, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com o nosso Deus. Pai, que estas três coisas caracterizem as nossas vidas, que sejamos conhecidos como pessoas justas, misericordiosas e humildes, que reflitamos o Teu caráter em cada área das nossas vidas. Senhor, reivindicamos a herança de santidade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 ordena: Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Pai, fomos chamados para a santidade, não para a mediocridade espiritual. Ajuda-nos a viver vidas separadas para Ti, consagradas ao Teu propósito. Senhor, santidade não é perfeição impossível, mas progressão constante. É escolher diariamente os Teus caminhos em vez dos nossos. Pai, há áreas das nossas vidas que precisam de santificação. Comportamentos que não Te honram, pensamentos que não Te agradam, hábitos que nos afastam de Ti. Senhor, ilumina estas áreas. Dá-nos convicção de pecado, mas também poder para mudar. Pai, que não usemos a graça como desculpa para continuar em pecado, mas como motivação para viver em santidade. Senhor, que possamos dizer com o salmista no Salmo 119, versículo 9: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a Tua palavra, que a Tua palavra seja a lâmpada que guia os nossos passos no caminho da santidade. Pai, oramos pela herança de unidade no corpo de Cristo. João capítulo 17, versículo 21. Jesus orou, a fim de que todos sejam um, e como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Senhor, a Tua vontade é que sejamos um, não uniformes em tudo, mas unidos no essencial. Pai, há tanta divisão no corpo de Cristo, denominações que se criticam, igrejas que competem, irmãos que se julgam. Isto entristece o Teu coração e enfraquece o nosso testemunho. Senhor, traz unidade. Ajuda-nos a focar no que nos une, Cristo, em vez de nas diferenças que nos separam. Pai, que possamos discordar em amor, que tenhamos graça uns com os outros nas questões secundárias. Senhor, quebra os muros de separação, que vejamos os crentes de outras tradições não como adversários, mas como irmãos. Pai, em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo exorta: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que façamos este esforço, que busquemos a unidade, que trabalhemos pela paz, que cultivemos o amor fraternal. Senhor, que o mundo veja o nosso amor mútuo e creia que Tu enviaste Jesus. Senhor, a nossa herança inclui resiliência espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Pai, esta não é arrogância, mas confiança em Ti. Não nas nossas próprias forças, mas no Teu poder que opera em nós. Senhor, há situações que parecem impossíveis de superar. Há montanhas que parecem grandes demais para mover. Há gigantes que parecem fortes demais para derrotar. Mas em Ti todas as coisas são possíveis. Pai, dá-nos a resiliência para nos levantarmos cada vez que caímos. Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Senhor, que não fiquemos caídos, que nos levantemos, sacudamos o pó e continuemos.
Pai, há pessoas que caíram e acham que é o fim. Mostra-lhes que enquanto há vida, há oportunidade de recomeçar, que a queda não seja fatal, mas formativa. Senhor, desenvolve em nós músculos espirituais através das dificuldades, que cada provação nos torne mais fortes, não mais fracos. Que saiamos das fornalhas purificados como ouro, não consumidos como palha. Pai, dá-nos resiliência para persistir até vermos a Tua promessa cumprida. Pai amado, oramos pela herança de gratidão constante. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, gratidão não é apenas para os momentos bons, mas para todas as circunstâncias. Porque sabemos que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam. Pai, ajuda-nos a cultivar corações gratos. Há tanto pelo que agradecer: a vida, a salvação, a família, a provisão, as oportunidades. Senhor, que não tomemos estas bênçãos como garantidas, que cada manhã acordemos com gratidão por mais um dia. Pai, há pessoas que perderam a capacidade de agradecer porque se focam apenas no que falta, no que deu errado, no que ainda não tem. Senhor, muda o foco delas. Abre os olhos para verem o que tem, não apenas o que falta. Pai, que a gratidão seja a nossa postura constante, que agradeçamos nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas, na abundância e na escassez. Senhor, que possamos dizer com o salmista no Salmo 103, versículo 1 e 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Senhor, reivindicamos a herança de sabedoria para educar a próxima geração. Provérbios capítulo 22, versículo 6 aconselha: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pai, os filhos são herança do Senhor, conforme Salmo 127, versículo 3. Ajuda-nos a criá-los no Teu temor, a educá-los nos Teus caminhos, a modelar para eles uma fé genuína. Senhor, há pais que se sentem inadequados para esta tarefa. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor. Pai, que não deleguem completamente esta responsabilidade à igreja ou à escola, mas que assumam o papel de primeiros mestres espirituais dos seus filhos. Senhor, protege as crianças e jovens dos perigos deste mundo, das drogas, da violência, da imoralidade, das falsas doutrinas, que cresçam fortes na fé, firmes no caráter, claros no propósito. Pai, a jovens que se desviaram do caminho, traz-os de volta, que se lembrem do ensino que receberam. Senhor, levanta uma geração que Te ame de todo o coração, que Te sirva com alegria, que transforme este mundo. Que os nossos filhos sejam como flechas nas mãos do guerreiro, atingindo alvos que nós não conseguimos alcançar. Pai, oramos pela herança de compaixão pelos perdidos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo declara: pois o amor de Cristo nos constrange. Senhor, que sejamos constrangidos pelo amor de Cristo a alcançar os que ainda não o conhecem. Pai, há bilhões de pessoas neste mundo que nunca ouviram o Evangelho, que vivem e morrem sem conhecer Jesus. Isto deveria partir os nossos corações. Senhor, dá-nos compaixão pelas almas perdidas. Que não sejamos indiferentes ao destino eterno delas. Pai, usa-nos como Teus embaixadores para levar a mensagem de reconciliação, que sejamos testemunhas fiéis onde quer que estejamos. Senhor, há pessoas no nosso círculo de influência que precisam de Jesus, familiares, amigos, colegas, vizinhos. Dá-nos oportunidades para partilhar a nossa fé, sabedoria para saber como fazê-lo, coragem para não perder os momentos.
Pai, abençoa os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Protege-os, provisiona-os, unge-os. Senhor, que a grande comissão seja cumprida na nossa geração, que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir sobre Jesus e escolher segui-lo. Senhor, a nossa herança inclui recursos ilimitados do céu. Filipenses capítulo 4, versículo 19, promete: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Pai, Tu não és um Deus pobre, limitado. És o dono do ouro e da prata, conforme Ageu capítulo 2, versículo 8. Todos os recursos do universo estão à Tua disposição. Senhor, quando enfrentamos necessidades, ajuda-nos a olhar para Ti, não para as nossas limitações. Pai, há pessoas com necessidades urgentes neste momento, financeiras, materiais, físicas. Tu conheces cada uma delas. Provê de maneiras criativas, inesperadas, sobrenaturais. Senhor, abre janelas do céu e derrama bênçãos sem medida, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 10. Pai, ensina-nos a confiar que Tu supres, não segundo as nossas riquezas que são limitadas, mas segundo as Tuas riquezas que são infinitas. Que nunca duvidemos da Tua capacidade de prover. Senhor, que experimentemos a verdade de Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pai amado, oramos pela herança de legado eterno. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo testemunha: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia." Senhor, queremos terminar bem, não apenas começar com entusiasmo, mas completar com fidelidade. Pai, ajuda-nos a viver de tal maneira que quando partirmos deste mundo, deixemos um legado que honre o Teu nome. Que as nossas vidas contem uma história de fé, de amor, de serviço. Senhor, há pessoas preocupadas com o legado material que deixarão, mas Tu nos lembras que o legado espiritual é muito mais importante. Pai, que investamos no que é eterno, nas pessoas no reino de Deus, em tesouros no céu. Que as nossas obras nos sigam, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Senhor, quando os nossos filhos e netos olharem para trás, que vejam uma fé genuína, um amor sincero, uma vida bem vivida. Pai, que possamos ouvir no último dia: "Muito bem, servo bom e fiel", conforme Mateus capítulo 25, versículo 21. Que esta seja a nossa maior ambição, ouvir a Tua aprovação. Senhor, reivindicamos a herança de renovação constante. Isaías capítulo 40, versículo 31 promete: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Pai, a vida cristã pode ser cansativa. As batalhas espirituais drenam energia, as responsabilidades pesam, as desilusões desanimam. Mas Tu prometes renovação para aqueles que esperam em Ti. Senhor, renova-nos nesta manhã. Renova a nossa força física quando o corpo está cansado. Renova a nossa mente quando os pensamentos estão confusos. Renova o nosso espírito quando a alma está abatida. Pai, que sejamos como a águia que muda as penas e rejuvenesce, que passemos por processos de renovação que nos tornem mais fortes, mais sábios, mais parecidos com Cristo. Senhor, há pessoas exaustas ouvindo esta oração, pessoas que sentem que não têm mais nada para dar, que estão à beira do colapso. Renova-as agora mesmo. Dá-lhes novo fôlego, nova perspectiva, nova esperança. Pai, que experimentemos renovação diária na Tua presença. Que cada manhã seja um novo começo, cada dia uma nova oportunidade de experimentar a Tua graça renovadora. Pai,
oramos pela herança de alegria indestrutível. Neemias capítulo 8, versículo 10 declara: a alegria do Senhor é a vossa força. Senhor, esta alegria não depende das circunstâncias externas, mas da realidade interna de quem Tu és e do que fizeste por nós. Pai, há tanta tristeza neste mundo, tantas razões para desanimar, mas em Ti temos razões permanentes para a alegria. Somos perdoados, somos amados, somos herdeiros, temos futuro e esperança. Senhor, derrama esta alegria sobrenatural sobre cada vida. Que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, possamos encontrar motivos para nos alegrar. Pai, que a nossa alegria seja um testemunho poderoso num mundo triste. Que as pessoas olhem para nós e perguntem: qual é o segredo da vossa alegria? E possamos responder: é Jesus. Senhor, restaura a alegria daqueles que a perderam. Há pessoas que não conseguem lembrar a última vez que riram genuinamente, que sentiram leveza no coração. Pai, traz de volta a alegria. Que possam dizer com o salmista no Salmo 126, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Que haja riso santo, celebração genuína, alegria contagiante. Pai amado, chegamos ao final desta oração com corações transbordando de gratidão. Olhamos para a herança que preparaste para nós desde antes de nascermos e ficamos maravilhados. Não é apenas riqueza material, não é apenas bênçãos temporárias. É uma herança eterna, espiritual, incomparável. Senhor, o Salmo 16, versículos 5 e 6 resume perfeitamente: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem para mim em lugares agradáveis. Sim, coube-me uma formosa herança. Pai, que vivamos cada dia conscientes desta verdade, que não sejamos como herdeiros ignorantes que vivem na pobreza enquanto têm fortuna guardada. Senhor, que reivindiquemos pela fé tudo o que é nosso em Cristo, que caminhemos na plenitude da herança que nos pertence. Pai, obrigado por nos escolher, por nos amar, por nos adotar como filhos, por nos fazer herdeiros. Obrigado porque em Cristo temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Senhor, que a revelação deste salmo transforme as nossas vidas. Que nunca mais vivamos como órfãos, mas como filhos amados do Rei. Que nunca mais vivamos como pobres, mas como herdeiros de riquezas eternas. Oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por nos ouvires sempre. Obrigado porque nenhuma oração feita em fé fica sem resposta. Obrigado por estares sempre presente, sempre atento, sempre pronto a nos socorrer. Senhor, que possamos viver cada dia na consciência de que somos teus filhos, teus herdeiros, teus amados. Que a revelação do Salmo 16 sobre a herança que preparaste para nós, desde antes de nascermos, transforme completamente a maneira como encaramos a vida. Que acordemos cada manhã com gratidão e alegria, sabendo que este dia é um presente teu, cheio de possibilidades e oportunidades. Que coloquemos sempre a Ti em primeiro lugar, confiando que quando buscamos primeiro o Teu reino, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Senhor, guia os nossos passos hoje, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que a Tua presença vá conosco para onde quer que formos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de maneira especial, eu te convido a partilhar esta mensagem com alguém que também precisa conhecer a herança que Deus preparou. Talvez seja um familiar que está desanimado, um amigo que perdeu a esperança, um colega que busca propósito. Partilha este vídeo e seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma comunidade de fé, apoiando uns aos outros em oração.
Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Cada vídeo é preparado com oração e dedicação para ser uma bênção na tua vida. E agora recebe a bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, agora e sempre. Vai em paz, vai em alegria, vai na certeza de que és herdeiro de uma formosa herança preparada por Deus desde antes de nasceres. Amém e amém. Amém e amém.